Olá, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo, não é isso? Galerinha, na nossa última aula, nós iniciamos aí falando sobre o sistema sensorial, tá certo? Hoje nós continuaremos falando ainda sobre o sistema sensorial, porém nós falaremos hoje de um outro órgão do sentido, talvez um dos mais importantes para nós, e um dos órgãos do sentido responsáveis por relacionar-se com outros órgãos. Na realidade, todos os órgãos do sentido são conectados um ao outro. Os órgãos do sentido, na realidade, funcionam baseados um no outro. Hoje nós vamos falar então sobre o olfato. Então, galerinha, eu sou o professor Tiago. Fique comigo e acompanhe aí o nosso próximo órgão do sentido, o olfato. Pois vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem que demonstra, as principais características, desse órgão tão responsável aí, tão importante na realidade, do nosso sentido, que é o olfato. O olfato é responsável pela percepção do cheiro. Logo, ele também está relacionado com a percepção do sabor. Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que há uma conexão entre o paladar e o olfato. E é verdade. Então aqui nós temos as principais características, as principais partes que compõem. A gente tem aqui a fossa nasal, que é por onde o ar entra, E esse ar vai ser carregado aí de diversos cheiros. Quem captura são as terminações do nervo olfativo, que estão aqui em cima, juntamente com o bulbo olfativo, São as principais estruturas aí responsáveis por capturar os cheiros, Então, no nosso nariz, nós encontramos diversas terminações nervosas. Essas terminações nervosas são elas que são responsáveis por capturar os diversos cheiros. Elas capturam um determinado cheiro, um determinado odor, levam para o bulbo olfativo, e o bulbo olfativo, que também apresenta inúmeras terminações nervosas, leva essa informação para o cérebro, onde ela é interpretada, tá certo? Então observe que o nervo olfativo, que está ligado ao bulbo olfativo, juntamente com as terminações nervosas, com as fibras nervosas olfativas, são responsáveis aí por captar os diversos cheiros. E aí então esses cheiros são processados, esses odores são processados pelo nosso cérebro, e aí são responsáveis também por criar uma memória olfativa. E assim você consegue reconhecer, diversos cheiros, diversos odores, e consegue identificar, portanto, a partir daí, sabores, identificar pessoas, relembrar determinados momentos. O cheiro, pessoal, o olfato é um dos primeiros órgãos a ser desenvolvidos em uma criança. A criança, assim que ela nasce, ela consegue reconhecer a mãe pelo cheiro. Então ele é um dos órgãos do sentido mais apurados em uma criança durante a fase inicial da sua vida. O nariz, ele é o órgão responsável pela olfação ou simplesmente pelo olfato. O nariz humano ele só percebe o cheiro de substâncias voláteis, ou seja, substâncias que liberam uma certa quantidade de moléculas. Por isso, por exemplo, nós não sentimos o cheiro de barras de ferro, que não liberam ali nenhuma partícula. No alto do nariz, as moléculas são captadas pelos cílios nasais. Esses cílios nasais enviam os sinais às células nervosas, que estão situadas no nervo olfativo, na parte superior da cavidade nasal. Dali, os estímulos seguem para o cérebro, onde eles são comparados com um banco de memória identificados. Nada mais é do que a memória olfativa. Uma pessoa normal consegue distinguir em média de 10 mil cheiros diferentes, a partir da sua memória olfativa, que se desenvolve desde os primeiros dias da sua vida. Por que nós perdemos o paladar quando estamos resfriados, então? Como eu falei para vocês, há uma conexão do sistema do paladar, com o nosso olfato. Na língua e na garganta, estão ali situadas as papilas gustativas, que são as estruturas responsáveis por perceber o sabor. Elas conseguem diferenciar o sabor doce, o salgado, o amargo e por aí vai. Essas papilas gustativas ou papilas gustatórias, elas são responsáveis pela percepção do sabor. Porém, os alimentos eles também exalam moléculas, como eu falei, moléculas voláteis. Essas moléculas voláteis são percebidas pela nossa cavidade nasal devido a ficar muito próxima da boca.
e elas são levadas aí até o nervo olfativo e posteriormente transferidas ao nosso cérebro. Então, quando a gente perde o paladar, aliás, a gente perde o paladar quando a gente está resfriado, porque quando a gente está resfriado, essas terminações elas percebem menos o cheiro. Percebendo menos o cheiro, a gente não consegue perceber tanto também os sabores dos alimentos. O olfato, ele interage com o paladar para que o cérebro forme o sabor da comida. Então, o sabor da comida ele é uma interação entre o paladar e o olfato. O olfato distingue simplesmente 20 mil odores diferentes, por isso ele predomina, né, até na hora de sentirmos o gosto de uma determinada coisa. A mastigação, por si só, ela já deixa esses aromas mais intensos, já que ela libera o cheiro de várias substâncias químicas dos alimentos. Então, daí a gente consegue associar determinados alimentos pelo seu cheiro, né? A gente consegue até identificar o sabor de determinados alimentos simplesmente pelo seu cheiro. O tato, né? O tato é simplesmente o órgão responsável por perceber as coisas, por sentir as coisas, sensação de frio, sensação de calor, sensação de toque. Todas essas sensações elas são criadas por esse sistema sensorial. O principal órgão responsável pelo tato é a nossa pele. Na nossa pele nós encontramos estruturas chamadas de receptores sensoriais. Nada mais são do que nervos. Esses receptores sensoriais nada mais são do que terminações nervosas que são responsáveis por sentir as diversas sensações. O frio, sentir texturas, o calor, a pressão de um objeto e por aí vai. Os receptores sensoriais, então, nada mais são do que estruturas que apresentam neurofibras organizadas em corpúsculos sensoriais, que são minúsculas terminações nervosas que atuam na percepção do tato, tá certo? E essa percepção, essas estruturas, como eu falei, são responsáveis por perceber, então, as diversas sensações de toque, frio, calor, dor, pressão dos objetos, textura, identificando aí determinados objetos. A pele, né, ela é um órgão de revestimento externo do corpo. Nós já vimos que a pele tem a função de proteção quando nós estudamos os tecidos, tem a função de revestimento e ela tem a função também de evitar o contato de agentes estranhos com o nosso corpo que possam ali tentar invadir e causar, por exemplo, doenças. Então ela é um órgão de revestimento externo, mas também é um órgão de proteção, além de ser um órgão responsável por perceber o ambiente. Ele é o principal órgão de regulação de calor, né, porque na nossa pele nós encontramos terminações nervosas responsáveis pela percepção de temperatura. A pele protege contra a desidratação, porque ela evita a perda de água, né, como ela é formada por uma camada um pouco densa, ela evita que a água consiga ser liberada com grande facilidade pelo nosso corpo, evitando então a desidratação. Ela possui funções nervosas, né, constituindo aí o sentido do tato, por meio de terminações que, como a gente falou agora há pouco, que são os corpúsculos táteis. Ela possui funções metabólicas, como é o caso da produção de vitamina D, que protege contra a radiação ultravioleta, né? Então são muitas as funções que a nossa pele apresenta. A pele, como nós já sabemos, apresenta 3 camadas principais. São elas, a mais externa, a epiderme, que é uma camada pertencente ao tecido epitelial, a derme, que é uma camada intermediária e é formada por tecido conjuntivo, e os tecidos subcutâneos, né, que são tecidos bem mais internos aí, que constituem a hipoderme. Tá certo? Então são essas as 3 camadas principais da nossa pele. Aqui a gente tem de forma mais clara essas 3 camadas aí. Então, epiderme, derme e hipoderme são as 3 camadas que constituem a nossa pele. Se vocês observarem, pessoal, na nossa pele nós apresentamos diversas terminações nervosas. Terminações nervosas livres, que são responsáveis pela sensação de tato, corpúsculos de Messer, como vocês estão vendo na imagem, receptores, né, e corpúsculos de Pansine, corpúsculos de Ruffin. Cada uma dessas unidades que eu acabei de falar para vocês são responsáveis pela sensação de dor, frio, calor e etc. Certo? Dentre outras sensações que o nosso corpo consegue, que a nossa pele consegue produzir. Tudo isso por meio desses receptores, desses corpúsculos, certo? A nossa pele, pessoal, também é rica em uma proteína chamada de melanina, e essa proteína é quem confere a pigmentação, a cor.
A cor da pele, a cor dos cabelos, por exemplo, são desencadeadas por essa substância. Pessoas mais escuras, por exemplo, pessoas de pele negra, tendem a apresentar maior quantidade de melanina do que pessoas de pele mais clara. Então a melanina é um pigmento, uma proteína que vai dar cor à nossa pele. Ela vai dar cor também aos cabelos e aos olhos. Então essas três estruturas são identificadas, as cores dessas três estruturas são caracterizadas pela presença dessa proteína, a melanina. Quanto mais melanina uma pessoa tiver no seu corpo, mais escura será a sua pele. E quanto menos melanina, mais clara será a pele dessa pessoa. Só lembrando que a melanina também é um pigmento responsável, pessoal, pela proteção da pele, né? Quanto mais melanina a pessoa tiver, menor será a incidência de raios solares nas células dessa pessoa. Logo, ela estará mais protegida contra os raios solares do que uma pessoa mais clara, certo? Algumas pessoas são albinas, pois em seu organismo não existe a produção de melanina, como a gente vê aqui na imagem, né? As pessoas albinas, então, são pessoas que apresentam pouca ou nenhuma concentração de melanina na sua pele, certo? Então, a ausência de melanina na pele dessas pessoas faz com que a pele delas não apresente o cabelo, os olhos, não apresentem a definição de cores, como a gente consegue observar, né, nas demais pessoas. As pessoas que têm a pele clara, geralmente elas correm grandes riscos, como a gente falou agora há pouco, né, principalmente o de câncer de pele. Isso porque essas pessoas produzem uma pouca quantidade de melanina no seu organismo. E as células que produzem a melanina, além de doar pigmento à pele, também são responsáveis pela proteção. Proteção contra os raios solares, os raios ultravioleta do sol. Então, essas pessoas elas são mais suscetíveis aí a adoecerem, né, dessa doença do câncer, né, câncer de pele. Na nossa pele, pessoal, nós temos diversos receptores, como eu falei para vocês, e diversos corpúsculos responsáveis pela percepção de frio, calor, dor e por aí vai. Nós temos mecanorreceptores, né, que são receptores táteis, são eles disco de Merkel, identificado pelo número 1, corpúsculo de Meissner, identificado aí pelo número 2, e o corpúsculo de Pansini. Todos esses três receptores que eu falei, 1, 2 e o 6, eles são receptores táteis. Nós temos termorreceptores, como é o caso do 5 e do 4, os 5 corpúsculos de Ruffini, responsáveis pela percepção da temperatura, e os bulbos de Krause, responsáveis pela percepção do frio, né? Então essas estruturas aí são termorreceptores. E nós temos também as terminações nervosas livres, que é identificadas pelos número 3. São estruturas que percebem estímulos de dor. Os nociceptores, né? São estruturas aí responsáveis pela percepção de dor, identificadas aí pelo número 3, né? São as terminações livres. Então, dentre todas as camadas, dentre as camadas da nossa pele, principalmente entre a derme e a hipoderme, a gente consegue encontrar essas terminações. Os corpúsculos de Messen, que são mecanorreceptores, responsáveis pela sensibilidade de formas e volumes, né, que é o que nós conhecemos como tato. Os discos de Merkel são mecanorreceptores também e são responsáveis pela detecção de toques leves, além de pressão suave na nossa pele. As terminações nervosas livres são responsáveis pela recepção de dor, como nós vimos agora há pouco. Corpúsculos de Pansini, que também é um mecanorreceptor, ele detecta as pressões mais fortes e as vibrações na nossa pele. Os corpúsculos de Ruffini, como a gente viu, são termorreceptores, ou seja, receptores térmicos para o calor, certo? Então aqui a gente consegue perceber, né, as diversas sensações que o nosso corpo consegue identificar e quais são as estruturas. Então, o toque, a temperatura, as diversas pressões, todas elas são identificadas por esses mecanorreceptores e por esses termorreceptores. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, essas são as principais características do nosso tato. Na nossa próxima aula a gente continua falando ainda sobre os órgãos do sentido e vamos finalizar aí os demais órgãos, né, responsáveis pela percepção e pela sensibilidade do nosso organismo. Beleza? Até mais.